Nos últimos tempos, os juros mais baixos e os crediários alongados com prestações a perder de vista estimularam o consumo. Muita gente exagerou, assumiu compromissos demais e acabou endividada. O fato é que a maturidade não garante um controle responsável sobre as finanças. Alguns especialistas acreditam que se trata de um problema de educação. E esse é o tema do Conta Corrente Especial de hoje. Para conversar sobre isso, convidamos a especialista em educação financeira, Cássia Daquino, e o professor de matemática, Antônio Carlos Lessa. Professora, como evitar que as crianças pequenininhas se transformem em adultos, em financistas? A ideia não é essa, né? Não, absolutamente. Aliás, alguém que seja tão preocupado assim com o dinheiro dá bastante sinal de que não foi bem educado em relação às finanças. Ou seja, esse exagero, essa compreensão do mundo como se dinheiro fosse a coisa mais importante da vida é uma clara demonstração de que alguma coisa saiu muito errado. Muito pelo contrário, o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, não pode ser a coisa mais importante do mundo. Agora, se a gente não dá ao dinheiro o tempo e a atenção que ele merece, fica tão envolvido com cheques especiais e perdidas no cartão de crédito, que não tem tempo de usufruir todos aqueles valores e circunstâncias que são muito mais importantes que o dinheiro. Portanto, professor, então, ainda sobre educação, os espaços são variados. Se aprende na escola, em casa, ou o senhor acha que é mais na escola do que em casa, para que se tenha uma boa educação financeira e não criancinhas pequenininhas que pensam que são milionárias? Eu acho que a cumplicidade aí tem que ser dos dois. A escola tem sua fatia de responsabilidade, de apresentação, de trabalho com o tema, e os pais, mas não pode ser um assunto desvinculado da família. A família é a principal fonte de referência desse adolescente, desse consumidor, tá, dessa pessoa economicamente ativa que vai proporcionar uma boa ou uma má qualidade de vida a ela, de acordo com aquilo que ela conhece, de acordo com aquilo que nós possamos instruir, orientar em seu dia a dia. A escola, eu acredito ser apenas um elo, né, de intermediação entre família e consumidor final, no caso adolescente. Senhora, se concorda com isso, quer dizer, como que a família pode ajudar? Eu acho que a escola terá sempre um papel menor nesse processo todo. Por quê? Porque quem de fato acaba preponderando sobre a maneira como a criança consome, ou pela compreensão que essa criança tem do dinheiro, será a família. E sem então, dúvida de criança nenhuma. De que idade, professora? Bom, em primeiro lugar, é preciso que a gente tenha clareza do seguinte: a maneira como a gente lida na vida adulta com o dinheiro, em muito boa parte, ela foi construída até por volta dos 5, 6 anos de idade. Então, a maneira como a criança formata os princípios iniciais da relação dela com o dinheiro acontece nessa faixa. Desse ponto de vista, a influência dos pais não encontra paralelo nem na escola, nem no grupo de amigos, nem na publicidade, televisão, coisa nenhuma. O exemplo dos pais é o que prepondera. Eu acho que a escola tem o papel de colaborar em alguma medida, informando os pais e talvez proporcionando às crianças um ambiente em que elas possam desenvolver um espírito mais crítico em relação ao consumo. Mas será sempre um papel menos importante que o dos pais. Eu tenho a impressão, professor, que a matemática chega primeiro e depois a educação financeira é que se apresenta. Porque uma criança pode já estar lidando com alguns conceitos primários de matemática pequenininha, mas com dinheiro exatamente com 6, 7 anos na escola? Com dinheiro propriamente dito, não. Com dinheiro propriamente dito, sem dúvida que não. Mas o conceito matemático, o conceito do mais, do menos, da qualidade daquele dinheiro e do consumo em si desse dinheiro, ele é portador de recursos financeiros. Através dos pais que fornecem a ele algum recurso em forma de mesada, em forma de outro provento que seja. E o que os pais têm que fazer é mensurar essa mesada, atribuindo a esse valor que é atribuído, e eu acho que a professora Cássia talvez concorde nessa linha, de orientar aquele filho a administrar isso daí. Só que às vezes do pai foge algumas regras, uma formalidade nesse processo, que aí a escola entra como complementador. Acho que estamos num chão aí perigoso, que é a chão da mesada. Porque mesada para criança é um pouco como se fosse o salário para o adulto? Não. Então, vamos recolocar o som. Vamos organizar essa conversa. Eu tendo a pensar de maneira oposta a essa como você apresentou. Eu acho que a educação financeira se apresenta antes. Porque a educação financeira
Antes da matemática? Muito antes, porque por estranho que possa parecer, não é propriamente tratar de finanças, não é isso. O papel da educação financeira é ajudar a criança a construir as bases para o que será na vida adulta, que é quando realmente interessa, ela venha a ter uma relação mais saudável, mais consequente, mais responsável com o dinheiro. Tem alguns exemplos práticos, então? Por exemplo, ir lentamente, paulatinamente, mostrando à criança como é que ela pode se tornar mais hábil na decisão, nas decisões que ela toma, nas escolhas que ela toma, ou na resolução de problemas não matemáticos, professor, mas problemas de toda sorte, ou mostrar à criança a distinção que existe, por exemplo, entre o que a gente consome porque quer e porque precisa. São conceitos muito iniciais que uma criança de 3 anos é perfeitamente capaz de compreender. Ou seja, são situações em que muito pouco vai se falar de dinheiro, mas que vai fazendo com que ao longo de 20 anos, porque essa é uma educação que toma 20 anos, essa criança vai se tornando preparada para na vida adulta ser, então, alguém mais consequente na lida com o dinheiro. Então, eu notei que a palavra mesada, só mais um pouquinho com a professora, a palavra mesada lhe deu assim uma certa sensação de que talvez não seja esse o caminho. Não se deve, então, estimular um pagamento de alguma mesada para a criança? Não? Não, o que me provocou esse arrepio, Sidney, foi a ideia de comparar mesada com salário. Ah, sim, isso é que me deixa um pouco... eu não sou defensora da mesada, sou defensora enlouquecida da educação financeira. Mas admito que a mesada, quando ela é bem dada, bem dosada, e é importante compreender o seguinte, mesada é alguma coisa que se dá depois que a criança tem 11 anos. Antes disso, o que se recomenda são semanadas, porque eles ainda não têm noção do tempo que suporte a compreensão de mês. Mas quando ela é bem dada, na dose certa, na hora certa, com algum acompanhamento, como o professor ressaltou dos pais, o resultado pode ser de fato muito bom. Mas é apenas uma maneira, dentre muitas outras, de se educar os filhos em relação ao dinheiro. Professor, pela minha gafe, então, aqui, quer dizer, talvez o meu erro tenha sido misturar crianças e adultos como se você tivesse que fazer duas realidades iguais, mas com métodos diferentes. Então, o papel da escola, ele parece também saber respeitar esse universo da criança? Tem que respeitar esse universo. A escola tem que respeitar esse universo. Isso daí é condição sine qua non. Tá? E dentro desse respeito, eu acho que o estímulo a que seja mesada, e eu prego muito ao início de uma atividade formal remunerada, tá? Claro que a vinda do jovem ao mercado de trabalho, porque ele é um jovem com hoje 17, 18 anos, ao término do ensino médio, ele começa a entrar no mercado de trabalho em forma de forma de atividades, como auxiliar de alguma coisa, estagiário, né? E ele começa a ter uma renda, aí podemos já chamar de renda, não tem mais a mesada na história, uma renda própria. E se ele já tiver tido uma orientação básica, né, lá de trás, organizando essa linha de conduta dele, alinhavando esse jovem até chegar a esses 16, 17 anos, ele vai transformar esse início de uma vida ativa financeira realmente dele num futuro infinitamente melhor. Mas aí nós temos um salto na história. Eu já tive mais a fase da criança de 5, 6, 7 anos para saber o que a educação financeira pode ser útil para essa criança, para essa família, para que ela seja inserida numa sociedade, para que mais tarde ela não sofra. Perfeito. Porque tem gente que sofre, né, aquela história do cheque especial, da dependência financeira, gente que quer realizar sonhos e não faz porque está engalfinhado com problemas de ordem financeira pessoal.